Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta e o espiritualista. O jeito que alguém que trabalha a espiritualidade deve se comunicar. Como assim, Gilberto? Do que você está falando? Hoje eu quero falar sobre a forma como você tem falado com as pessoas e associar a forma como você se comunica com a vibração que você está nutrindo dentro de você. Continuei sem entender. Calma, assiste esse vídeo até o final que eu vou poder te orientar sobre isso, tá? Antes eu quero falar para vocês o porquê que esse tema me veio. E quem me sugeriu esse tema foi lá o povo lá de cima, o mundo espiritual. Ontem teve terreiro, né? Ontem foi dia de reunião aqui na minha casa espiritual, o Templo Escola Umaê. Como muitos de vocês sabem, eu sou sacerdote de Umbanda. E antes das atividades mediúnicas, antes da incorporação, nós temos uma explanação, uma pequena palestra para ensinamentos espirituais, para que a gente possa reflexionar sobre a nossa evolução. E no dia de reunião, toda segunda-feira que tem reunião, antes da reunião eu vou lá até o terreiro, me concentro, me conecto com as entidades e peço orientações sobre o trabalho daquele dia. Inclusive é a sugestão deles que eu acato na hora de escolher a temática da palestra daquela noite. E ontem eles me falaram sobre falar sobre isso, comunicação não violenta. E eu gostei tanto que eu falei, vou fazer um vídeo lá pro meu canal também. O que é comunicação não violenta? Basicamente, é você poder se comunicar sem necessariamente machucar o outro. E o porquê nós espiritualistas devemos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Mestre Jesus já dizia: o que mata o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. Pelas suas palavras serás condenado, pelas suas palavras serás justificado. Isso não sou eu falando, é o cara, né? É Jesus falando. E isso é uma das bases que a gente vai atuar hoje. Mas vamos lá. Primeira coisa, violência é bom? Não. Você concorda comigo que violência é um negócio ruim? Todo mundo tá ok nisso aqui? Violência é algo ruim. Então, se violência é algo ruim, todas as formas de violência são ruins. E você concorda comigo que tudo pode ser violência, inclusive o silêncio? Gilberto, como o silêncio pode ser violento? Simples. Quando você ignora alguém, propositalmente. Então você ficou chateado com o seu namorado, aí ele te fala: ô amor, você não falou nada, mas você agrediu alguém. Ou, por exemplo, quando você vê uma pessoa que você tem uma antipatia, algum processo, essa pessoa, só por educação, chega e fala: bom dia. Isso é violência. Ah, Gilberto, quer dizer então que eu tenho que sorrir, que eu tenho que morrer de amores por todo mundo? Olha, os espíritos de luz falam que sim, mas eu nem vou por esse caminho. Eu acredito que nem todo mundo a gente precisa conviver. Tem gente que tem processos muito difíceis, que não dá pra gente ficar ali muito atritado, que vai fazer mal pra gente no final das contas. Isso é fato. Não dá pra gente conviver com algumas pessoas ainda. Não porque essas pessoas são ruins, mas porque essas pessoas estão vivendo ali os processos dela, como eu tenho os meus processos, como você tem os seus processos. Só que às vezes tem processos que não batem, né? Então tem pessoas que não dá pra conviver. Mas respeito à divindade que habita nele, eu preciso ter. É uma grande hipocrisia nossa do meio espiritualista chegar numa convenção de espiritualidade, num coven, num conjunto de grupos e falar namastê, o Deus em mim saúde o Deus em você. E aí aquela pessoa que você não gosta, você mete a língua, você ignora, você agride, você ofende. Uai, só tem Deus ali naquela pessoa que você gosta? Na pessoa que você não gosta não tem Deus? Então, o espiritualista, ele carrega a sua espiritualidade em todos os momentos da vida dele. E a espiritualidade dele perpassa por todas as áreas. Não existe ser espiritualista só no terreiro. Não existe ser espiritualista só no coven. Não existe ser espiritualista só na igreja. Nós somos espiritualistas na fila do pão. Eu falo muito claramente isso. Olha, eu sei mais de alguém na fila do pão do que num púlpito, do que numa conversa sobre espiritualidade, do que dentro de um terreiro. É na fila do pão, no dia a dia, que você mostra a sua espiritualidade. É nas suas relações diárias com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu irmão, com a sua mãe, com seus amigos, que eu conheço você.
O que você faz quando você está sendo visto, isso é muito de boa. Eu quero saber o que você faz quando ninguém te vê ou só quando um grupinho específico te vê. E nós somos espiritualistas. A proposta nossa, e eu me incluo nisso, tá, gente? Porque eu também caio nesses mesmos buracos que eu tô falando. A nossa proposta é amadurecer e evoluir. E amadurecer e evoluir não é um processo para o mundo ver. O mundo não precisa ver que eu sou evoluído. Ou eu sou evoluído para mim ou eu não sou. É dentro. É no silêncio. É só entre você e a sua espiritualidade. E isso tem a ver com a sua comunicação. Porque as pessoas, elas sabem disso que eu estou falando. Então, quando você usa o seu silêncio para agredir, você sabe que você está usando. Você só não para pensar que você está errado. Quando você usa suas palavras para agredir, você sabe que você está machucando. Você só não para pensar que você está errado. Às vezes a pessoa escorrega um pouquinho. Aí você já queria... Tá doido pra... A gente fala aqui em Minas, tá seco nela. O que é seco em uma pessoa? É quando você tá doido para arrumar um problema com a pessoa. E quando você tem uma oportunidade pequenininha, você se justifica em cima daquilo ali para falar tudo o que você queria falar e agredir aquela pessoa. Isso é agressão. Isso não condiz com a ética de um espiritualista. Respeito ao próximo é um requisito para um bom espiritualista. Gilberto, mas eu sou muito estressado. Sim, você pode ter a sua natureza. Agora, o mundo não tem culpa disso. Sabe? A gente tem que aprender que a gente tem que se comunicar com decência. É decência essa comunicação. E não tem nada a ver em falar gíria. Quer ver como é que palavras... não importa tanto a palavra, mas a intenção que eu coloco por trás dela? Eu posso virar para uma pessoa... Se eu fosse um homem hétero, por exemplo, e eu quisesse ofender um homem gay, eu podia chamar ele, ô viado! Viadinho. Agora, se eu for como um homem gay, se eu tiver um outro amigo gay que eu tiver intimidade, ou mesmo que ele não for gay, porque hoje em dia viado virou uma gíria, né? Mas eu vi até mulher chamar a outra de viado. Viada, né? Ou viada. Se eu virar para um outro amigo, ô viadinho, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Isso, você consegue entender que... Ou se eu virar numa briga, né? Ou piranha para uma mulher. E se eu virar para uma amiga, me vem piranha, deixa eu te falar um negócio. Percebe que não é a palavra piranha ou a palavra viado. É a intenção que eu coloco. Isso é comunicação violenta. Quando eu uso as palavras para machucar, para diminuir, para agredir. E sabe aonde a gente usa mais comunicação violenta? Com quem mais a gente ama. É ilógico? É irracional? Mas é a mais pura verdade. A gente costuma, por exemplo, quer ver com que eu olho assim muito no meu ciclo de amizades, eu vejo isso muito forte. Mulheres, namorados, namoradas, esposas, esposos, maridos, que atacam os seus namorados a todo tempo, que é um ataque. Quando você, por exemplo, sabe que determinado assunto machuca o seu namorado, machuca a sua esposa, machuca a sua namorada, e mesmo assim fala, você está agredindo ela. Quando você humilha, por exemplo, fulano é louco, olha o tribufu que ele pegava antes de mim. Isso é agressão. Quando você vira para sua mulher e fala, nossa, você tá gorda, hein? Tá feia. Se não for eu, quem vai te querer? Isso é agressão. Isso é violência. Quando você cutuca o seu marido para ele calar a boca, isso é violência. Quando você fica cortando o seu marido, cortando a sua esposa nas suas conversas, então o marido tá lá, que não sei, você vem e corta o que ele fala para chamar a atenção para você, isso é violência. Quando só você escolhe aonde você vai comer, onde só você escolhe o lugar que vocês vão viajar, onde só você escolhe os horários, as coisas, as pessoas que são boas para andar ou não, você está sendo violento. E se você é espiritualista e está fazendo isso, você está fazendo errado. Você não está sendo um bom espiritualista. Eu entendo que a gente é humano e tem hora que as emoções vêm e falam mais alto e a gente acaba agindo dessa ou daquela forma. É compreensível, eu entendo. A gente está num mundo complexo, mas a gente tem que se policiar, a gente tem que pôr consciência nos nossos processos. A gente tem que pôr consciência na nossa vida. Opa, não é por aí, eu não posso ir por aí.
Isso é um processo muito importante para nós espiritualistas. Crescer e evoluir. Então, cuidado. A boca fala o que o coração está cheio. Não sou eu que estou te dizendo isso. Jesus falou isso. Então, se você fala alguma coisa negativa, ofensiva, agressiva, gritando, é porque você é assim. Se você fica diminuindo as pessoas e faz isso para que a pessoa saia como louca, se você magoa a pessoa intencionalmente, de forma que só você e ela saibam o que você está fazendo, você está sendo muito covarde. Não condiz com o nosso caminho espiritual. Gilberto, quer dizer que eu tenho que ser um amorzinho, um docinho, que eu não posso chamar atenção, que eu não posso pôr as pessoas no lugar delas, que eu não posso pôr limite na loucura alheia? Pode. Você deve pôr limite nas pessoas à sua volta. Mas até pôr limite, você tem que ter respeito. Há uns 2 anos atrás, estava tendo obra aqui na minha casa e eu chamei a atenção do meu pedreiro, que é meu amigo e meu filho de santo. E essa história é real. Ele tava tendo obra aqui em casa, eu chamei meu amigo, que também é meu filho de santo, para ele fazer a obra, né? E ele tava com um servente. E eu cheguei em casa, ele tava gritando com o servente, assim, desnecessariamente. Eu não chamei a atenção dele na frente do cara, e depois, quando saiu, como ele é meu amigo, ele frequenta a minha casa. Então o servente foi embora e ele ficou. Eu falo, olha, meu filho, eu vou te falar só uma coisa. Eu não admito gritos dentro da minha casa. Você pode corrigir ele, você pode chamar a atenção dele, mas você não precisa gritar dentro da minha casa, você não precisa diminuir outro ser humano aqui dentro de casa. Eu corrigi ele, eu entendo que você está nervoso, está cansado, eu entendo que ele é lento para trabalhar, eu sei que tem hora que tem que pôr para frente, mas você pode fazer isso com respeito. Você está construindo um terreiro, na época ele estava construindo o terreiro aqui no fundo. Então é muito importante, muito sério isso tudo que eu estou dizendo para vocês, sabe, gente? O caminho espiritual não é um caminho para vocês acharem que é só acender vela, acender incenso. É toda a sua postura. Se você não tem respeito com as pessoas, se você não tem dignidade com as pessoas, você não está fazendo um bom processo espiritual. Reflexiona sobre isso. É sobre isso que eu quis trazer hoje para vocês. Comuniquem que a sua boca e as suas palavras têm a ver com a sua vibração. Se só sai porcaria da tua boca, se só sai ofensa, agressão, violência, você está todo desequilibrado energeticamente. Porque eu pontuei com esse meu filho de santo, eu chamei a atenção dele sem desrespeitar, sem gritar, sem ofender, mostrando o porquê das coisas. Você deve. Em equipe tem hora que você tem que fazer. Se você exerce um cargo de liderança, em algum momento você tem que chamar a atenção. Mas você pode chamar com respeito, não precisa ser violento, não precisa ser agressivo para fazer isso. Tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!